E aí, pessoal, estou aqui em Sorocaba, né, trabalhando as árvores do Rafael, fazendo mais uma etapa importante de trabalhos aqui para esse período do ano, né? Preparando as árvores agora nessa entrada do verão, com muitas intervenções importantes aqui de seleção de galhos, seleção das brotações, né? Do último trabalho que a gente fez agora em setembro. E vou compartilhar um pouco aqui com vocês, né, do andamento das coisas que foram feitas agora, o que a gente vem fazendo durante esse período. E é isso. Vem comigo então para acompanhar um pouco desse trabalho.
Bom, nessa bancada aqui, praticamente toda, né? Essa parte aqui são jabuticabeiras. Algumas árvores estão mais adiantadas, outras têm um pouco menos de tempo, né, de trabalho. Mas é uma sequência que a gente vem fazendo, construindo, né? Construindo linhas primárias, construindo as ramificações, né? Então, essa daqui, por exemplo, também, que é bem interessante. Tem um movimento, né, de base. Então, a gente está deixando aqui ainda um galho de sacrifício para poder engordar bem essa estrutura, né? Aqui a gente tem uma pitanga também. Essa pitanga eu gosto muito dela. Acho que já é a sexta ou sétima intervenção que eu faço nessa árvore. E a gente está construindo um volume de ramificações aqui muito bom. Ainda tem algumas coisas sendo direcionadas, né? Esse galho aqui ainda tem um outro galinho aqui que nasceu, enfim. Mas é uma árvore muito boa. Essa aqui também eu acho bem legal. Essa árvore eu acho muito interessante também. Também a gente ainda está construindo, né, as linhas, construindo ramificações. Bem bacana. Essa aqui também, em setembro, a gente fez um transplante. Essa árvore estava num vaso menor. Então fizemos um transplante para reposicionar. Acho que esse vaso ele harmonizou melhor, né, com a proporção da árvore. Então essa árvore também está em construção. Tem muitas coisas que a gente está ajeitando, mas agora ela está começando a mostrar uma característica, né, de formação de copa, que está começando a ficar interessante. Mas ainda tem muitas coisas sendo direcionadas, alguns galhos aqui que a gente ainda está deixando crescer para engordar, né? Começando a criar algumas ramificações também. Mas é uma boa árvore também. Aqui a gente tem as azaleias, né, que nesse inverno floresceu muito, né? Essas duas floresceram bastante. Aquela ali estava com bastante botões, mas a gente precisava ainda fazer alguns trabalhos, então o foco nesse momento não é flor, é construção, né, de estrutura. Então a gente curtiu um pouco ali a floração, fizemos fotografia e foi feita uma boa seleção ali em setembro. E agora a planta tinha brotado muito de novo, e aí eu fiz mais uma vez uma outra seleção de galhos e podas também, para que a gente possa estimular mais volume de ramificações. E para uma florífera, né, quanto mais ramificações, mais flores ela vem a cada estação aí de floração, né, todo inverno. Então é importante fazer esse trabalho. Essa daqui é uma azaleia que eu acho muito interessante. Uma azaleia pequena, né, mas extremamente robusta. Aqui tem algumas raízes finas ainda, então foi protegido com esfagno. Mas é uma azaleia muito boa. A folha é bem pequenininha, ó, e a flor dela também é pequenininha. E foi uma árvore também que eu mudei totalmente o projeto, né? O Rafael tinha essa árvore já há bastante tempo e não sabia muito bem o caminho, então ele me deu a liberdade de encontrar um caminho, né? Criar um projeto. E na ocasião eu fiz uma poda drástica. A gente ainda tem o corte aqui, ele está formando o lábio de cicatrização ali, mas ainda falta bastante para fechar. E ela ficou praticamente com esse primeiro galho aqui que ela já tinha, que eu achei muito interessante, né? Já bem forte e com bastante volume já. Então eu consegui aproveitar muito bem esse galho, alguns outros galhos que ela tinha, mas a parte toda do ápice foi construída a partir da poda drástica, né? E ela era em pé, enfim, ela era uma árvore totalmente diferente. E está tomando um caminho muito bom, né? E agora também em setembro a gente transplantou também. A árvore respondeu super bem, ela estava extremamente brotada. E agora mais uma vez eu fiz uma seleção, fiz podas aí, algumas trações, direcionamento, né? Poucos galhos, acho que uns 4 galhos no máximo que foram direcionados, e o restante eu estou direcionando tudo através de poda, seleção, né? Seleção de brotações, né? Essa daqui também, uma azaleia grande, né? Múltiplos troncos, bem interessante. Essa árvore também floresceu muito no inverno e também foi feito, né, um trabalho de seleção, de poda, e fizemos transplante também. Aliás, essa daqui também foi transplantada, né, agora no início de setembro. E essa árvore também respondeu muito bem, né? Tava com bastante volume agora. E aí
Foi a primeira intervenção depois do transplante, né? Onde foi feita também uma poda, seleções aí de brotações e tudo. E ela está ganhando bastante ramificação. Da intervenção que foi feita em setembro, que eu também fiz bastante poda e seleção, ela já criou bastante ramificação a partir disso. Então agora eu fiz mais uma etapa de seleção de brotações ali. Essa pitanga também é bem legal. Uma árvore está sendo... eu fiz alguns ajustes, né? De algumas correções aí de estrutura, algumas podas também. A gente precisa criar um pouco mais de volume ainda na região do ápice, mas aos poucos a gente vai criando isso, né? Bastante ramificação nessas regiões, enfim. Então uma árvore que está sendo reestruturada aí, mas uma árvore muito boa. Bastante trabalho, bastante coisa, né? Trabalhamos alguns projetos, né? De Acer também, muito bons, né? Ó, Acer pequeno, né? Para fazer chorrinho, né? Então tem alguns muito bons aí, né? Alguns projetos que a gente iniciou. Todos esses potes aqui são projetos iniciados. Esse Acer aqui eu acho muito bom também. É uma estrutura já bem ramificada, né? Uma árvore que já tem bastante tempo na coleção do Rafael. E que aos poucos também eu estou contribuindo nessa questão de correções de estrutura, melhorar a proporção, né, de ramificações. É uma árvore que também muito bonita, extremamente ramificada, né? Bem legal. Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês um pouco aqui sobre os trabalhos. E assim, uma coisa que é muito importante, né? A gente está alcançando resultados muito bons na coleção do Rafael, está melhorando bastante. São 3 anos, né, que eu venho para cá com uma certa frequência. E na verdade é justamente essa frequência que gera esses resultados positivos, né? Porque a gente consegue fazer um trabalho que ele vai sendo sempre gradativo, né, e evolutivo. Então a gente está o tempo inteiro fazendo os trabalhos, fazendo correções, faz as podas, a árvore brota, a gente seleciona broto, direciona, ou seja, você faz os trabalhos aproveitando sempre o time exato da árvore e da estação também, e com isso a gente consegue alcançar uma evolução num bom tempo, assim, num curto espaço de tempo a gente está evoluindo muito bem. Tem árvores que a gente começou a trabalhar há 1 ano atrás, né, e que já estão com uma estrutura ali já montada, né, estrutura primária, claro, ainda tem muita coisa para construir. Outras aqui com 2 anos, 3 anos de trabalho, e que a gente também conseguiu ver um salto assim na evolução também muito bom. E como eu falei, o que gera isso é justamente a frequência, né? Bonsai é frequência, você trabalhar, não perder o time, você fazer uma boa leitura da árvore, do que tem que ser feito naquele momento. As preparações, né? Não só intervenções com relação à poda, com relação à aramação e estilização, mas a preparação também, né? Você fortalecer o sistema radicular, você se preocupar, né, com essa parte, né, que é fundamental, né? A árvore tem que estar com raízes saudáveis para que a gente possa fazer o número de intervenções que a gente faz, cuidar da adubação, né, a parte de cultivo, rega, enfim. Então esse trabalho ele é importante, né, esse acompanhamento que vem sendo feito, e por isso é que a gente está conseguindo resultados tão bons assim. Então o Rafael está com uma coleção muito boa, né? E muitos projetos também que a gente está começando, que é bem legal assim, e diversificando, né? Porque são espécies diferentes. Então aqui a gente trabalha aí azaleia, resedá, Acer palmatum, né? O Acer caedê, junípero, jabuticabas, né? Os buchos, né? Os buchos sempervirens, que o Rafael tem uma coleção de buchos aqui que é maravilhosa, assim, são árvores excelentes. Então essa variação também, essa variedade de espécies também proporciona a gente fazer trabalhos de forma diferente, né? Sempre fazer uma leitura daquilo que a espécie mostra, né? Do comportamento da espécie, para poder fazer esses trabalhos. Então é isso que eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês. Normalmente eu só compartilho alguns vídeos, alguma coisa de algum trabalho ali sendo feito. E aí dessa vez eu decidi falar um pouco sobre os trabalhos, mostrar um pouco mais, né, mostrar com um pouco mais de detalhes, né, e compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigado aí mais uma vez, obrigado a você que assistiu aí o vídeo.
Agradeço também ao Rafael, com certeza, né? Não só pela oportunidade de estar aqui, de trabalhar as árvores, mas também por me permitir fazer esse vídeo para poder compartilhar com vocês e mostrar um pouco mais aí com detalhes os trabalhos, as árvores da coleção dele. Beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado. Curta aí o vídeo, compartilha, né? Comenta também alguma coisa, se tem alguma árvore ali do vídeo que eu mostrei que você gostou mais, que você acha interessante, faz aí um comentário, pode fazer uma pergunta e dentro do possível vou estar respondendo aí também. Beleza? Valeu, pessoal, um grande abraço e vamos fazer bonsai.